Estamos em mais uma meditação diária da nossa escola bíblica e o tema de hoje é: em uma vida pecaminosa não existe paz. A nossa leitura será no livro de Salmos, número 38, versículo 3. Não há coisa sã na minha carne, por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos, por causa do meu pecado. Salmo 38, a lamentação de um sofredor. Embora este salmo seja uma lamentação pessoal, também está classificado como um dos 7 salmos penitenciais. O escritor se queixa de uma série de aflições causadas e agravadas na sua angústia mental e pelo abandono sofrido. Ele aceita o fato de que seus sofrimentos são como retribuição merecida pelos seus pecados. Abandonado e desanimado, ele busca a Deus como a última e a única esperança para a sua vida. Querido ouvinte, precisamos ser sinceros. O sofrimento por causa do pecado é real. O salmista chega a dizer: não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Ele reconhece o quanto Deus reprovava as suas obras, ou pelo menos as suas últimas obras, ou as obras presentes, que naquele momento causavam indignação ao Senhor. O salmista não discute com Deus, nem proclama sua inocência. Diferentemente de Adão, que ao ser apanhado em pecado juntamente com Eva, começou de todas as formas se proteger, se inocentar, ao ponto de terceirizar a sua responsabilidade não somente à mulher, mas pior ainda, Adão indiretamente chegou a culpar a Deus, porque ele diz: a mulher que tu me deste. Então ele não está simplesmente culpando a mulher, está dizendo: Senhor, o Senhor me deu uma mulher, e porque o Senhor me deu esta mulher eu pequei. Mas o salmista age bem diferente. Ele não vai indagar a Deus ao ponto de se justificar. Meu amigo, minha amiga que me escuta, eu pergunto para você: será que alguém conseguiria se justificar diante de Deus? Será que qualquer um de nós, meros mortais, teríamos argumentos e razões suficientes para comprovar a nossa inocência diante de Deus? É impossível. E o salmista tem esta convicção, ele sabe disso. Não há como se inocentar diante de Deus, pois de fato somos nós pecadores, somos nós humanos. Partindo desse princípio, ele roga por misericórdia para que o seu fardo seja aliviado. Quando falamos de misericórdia, estamos falando de não receber o que merece. Todos nós somos pecadores, é isso que a Bíblia nos fala no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só uma única coisa que nós precisamos pedir para Deus é que Ele tenha misericórdia de nós, porque de fato nós merecemos o salário do pecado, que também é descrito no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. E claro, não somente a morte no sentido amplo, e no sentido específico da morte física, mas também na morte espiritual. E juntamente com isso, muitos outros danos, como pode ser observado na leitura dos Salmos de número 38. Há muitos danos que são causados pelo pecado. Repito, danos de ordem momentânea, de ordem imediata e também danos eternos. Precisamos pedir a misericórdia de Deus para que o nosso pecado não tenha a sua justa retribuição, pois eu digo, é isso que merecemos. Merecemos o castigo por conta dos nossos pecados. Por fim, precisamos entender aquilo que o salmista entendeu. Ele compreendeu de forma clara que o seu sofrimento é sem dúvida por causa do seu pecado,
Querido amigo, sem dúvida alguma, o pecado é a causa sim do sofrimento da humanidade. Nada mais faz o homem sofrer tanto do que o pecado. Até aquilo que a gente possa olhar e dizer: aqui é a irresponsabilidade humana, ou aqui é o descuidado humano. Mas eu digo para você que até nisso aí nós vemos o pecado. Até isso aí é a resposta, é a consequência do pecado. Se alguém que sofre injustiça social, isto é consequência do pecado. Talvez não por parte de quem está sendo injustiçado, mas com toda certeza por parte de quem comete a injustiça. Se há família sendo destruída, eu digo, é consequência do pecado, da traição, do abandono das responsabilidades conjugais, do esfriamento do amor. O que é isso? Se não consequência do pecado. Se há alguém que não atenta para os mandamentos da palavra de Deus, e de repente, se alguém no ato de alimentar o desejo, o anseio da sua carne, entra numa vida totalmente promíscua, infelizmente, não há como nós questionar. O pecado traz danos, o pecado traz prejuízos. O sofrimento da humanidade não é outro senão o pecado. A falta de amor é consequência do pecado. A falta de cuidado com os necessitados é pecado. Alguém vai dizer: não, pastor, o problema é que aqueles que estão à frente e poderiam fazer alguma coisa, eles têm se corrompido. Mas eu te pergunto, o que é isso senão pecado? O que é isso? Corrupção é pecado, roubo é pecado, adultério é pecado. Estamos falando que todos esses males, eles convergem em um único problema: a questão do pecado. No caso do salmista, ele cita quais são as consequências que este pecado está lhe causando. Um sofrimento gerado pela perseguição, que é fruto de um pecado. Ele diz: afastam-se, armam ciladas, dizem coisas perniciosas. Ele deixa claro que os seus amigos e companheiros e seus parentes todos estão distantes dele, e seus inimigos aproveitam-se do seu desespero e da condição de fraqueza que ele se encontra. Esta fase do seu sofrimento também é semelhante às mesmas circunstâncias enfrentadas por Jó, pois os amigos o abandonaram ou deixaram de lhe ser o devido apoio. Ele diz no versículo 5: as minhas chagas cheiram mal. No verso 11 ele diz: os meus amigos e os meus propíncos afastam-se da minha chaga, e os meus parentes se põem em distância. Porém, há uma diferença, pois o sofrimento de Jó era uma provação permitida por Deus. Jó era justo, e a Bíblia não aponta um pecado como precursor do sofrimento de Jó. Jó está sendo provado e será recompensado depois desse sofrimento. Ao passo que neste caso aqui do salmista, vemos a consequência do pecado. É muito importante a gente fazer essa distinção. Quando o sofrimento é uma provação de Deus, pois Deus pode provar os seus servos, pode permitir sofrimento, por que não? Claro que sim, Deus permite momentos difíceis na vida dos seus servos. Porém, há muitos males que não são provações de Deus, e que nós temos consciência plena quando estamos errados, e que é necessário repensar, refletir e mudar a atitude. O mais importante é que o salmista, ele vai buscar a esperança de libertação em Deus. Pois em ti, Senhor, espero. O autor só não tentou refutar seus inimigos, porque sua esperança estava plenamente em Deus. Ele sabia que não adiantava guerrear com suas próprias mãos contra os seus inimigos, já que aquilo provinha de uma consequência do seu pecado. Portanto, ele preferiu buscar a Deus, confiar no Senhor, se humilhar diante do seu Criador. Depois de repetir sua confissão de pecado, ele profere novamente o seu pedido de misericórdia. Ele insiste que Deus o perdoe e que lhe conceda a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia. Podemos concluir que, sem dúvida alguma, o pecado é extremamente danoso. O homem colhe o que planta no pecado.
Se plantamos no pecado, colheremos o fruto do pecado. Se deleitamos no pecado, nós colheremos os frutos disso. O homem tem o direito de escolher o que vai fazer da sua vida. Podemos escolher o que plantaremos, mas não poderemos escolher então o que vamos colher, uma vez que a semente já está posta sobre a terra. Ao se deparar diante dos efeitos do pecado, a única saída é confessar, se arrepender e pedir a misericórdia de Deus. Livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13 nos fala: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Todos nós estamos propícios a falhar. Foi isso que aconteceu com o autor de Salmos. Foi isso que aconteceu com o salmista. Porém, o grande diferencial é se temos o reconhecimento da nossa dependência de Deus e de que somente nele podemos ser perdoados. E nós agora, na nova aliança, podemos receber o perdão através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Confesse hoje os seus pecados a Deus. Peça que hoje que o sangue de Cristo esteja sobre sua vida. Não importa qual seja o seu pecado, Ele é grande em misericórdia. Então somente confesse e deixa, e alcançarás o favor de Deus.